Beleza. Então, gente, como eu havia comentado, vamos começar o conteúdo de termodinâmica, né? Então, já encerramos o conteúdo de fluidos, né? Já fizemos a nossa primeira avaliação a respeito desse conteúdo, e agora a gente vai entrar num conteúdo um pouquinho diferente, né? Vamos sair lá da hidrostática e vamos entrar na termodinâmica, né? Agora a gente vai falar de temperatura, calor, lei zero da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, escalas termométricas, dilatação térmica, né? Tem bastante coisa nessa parte de termodinâmica, ok? A gente vai começar a aula de hoje falando de temperatura e lei zero da termodinâmica. A gente vai ver que esse conceito de temperatura e essa lei da termodinâmica estão diretamente relacionados, ok? É aqui que a gente começa a falar de termômetros, né? Por isso que a gente acaba chegando logo em escalas termométricas, né? Porque a gente vai falar um pouquinho de termômetro, beleza? Eu trouxe uma breve definição aqui do que seria a termodinâmica, né? Na verdade, do que a termodinâmica estuda, para a gente ter uma ideia de onde nós estamos entrando, né? Então, a termodinâmica é o estudo das leis que regem as relações entre calor, trabalho realizado e outras formas de energia, né? E de como essas transformações se relacionam com as propriedades da matéria. Né? Então, aqui já trago 4 conceitos destacados ali: calor, trabalho, energia e temperatura, que a gente vai falar praticamente só deles durante as próximas aulas. Né? Um dos conceitos centrais da termodinâmica, como havia comentado com vocês, é o de temperatura, que será agora discutido. A termodinâmica constitui uma parte indispensável dos fundamentos da física, da química e da biologia e encontra aplicação em áreas como motores de automóveis, refrigeradores, processos bioquímicos, estrutura das estrelas, né, e muitas outras coisas. E é legal a gente destacar aqui que a gente já tem um conhecimento prático dos conceitos de temperatura, por exemplo, de energia térmica, né? Se eu perguntar para vocês o que é temperatura, talvez vocês não saibam definir com palavras, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando eu falo a palavra temperatura ou quando eu falo a palavra, tem uma ideia, né, do que sejam esses dois conceitos. Em geral, inclusive, são conceitos que a gente confunde, né? Vai falar de calor, fala de temperatura e vice-versa. Aqui é importante a gente entender que calor e temperatura não são a mesma coisa, apesar de a gente utilizar, né, cotidianamente a palavra calor quando a gente quer falar de uma temperatura mais alta, né? A gente vai ver aqui em termodinâmica que eles não são a mesma coisa. Temperatura é uma coisa, calor é outra, ok? Mas apesar disso, a gente já tem, né, formado aí um conhecimento prático desses conceitos. Por exemplo, a gente toma cuidado quando a gente sabe que um objeto está muito quente, né? Por exemplo, para tirar alguma coisa do forno, você não vai colocar a sua mãozona lá sabendo que aquilo lá está quente. Você vai pegar com um pano, né? Se você sabe que, por exemplo, uma panela talvez inteira de alumínio ali esquente o cabo, você vai tomar cuidado para encostar naquele cabo que você sabe que está quente, né? A gente sabe também da importância do uso da geladeira para manter os os alimentos refrigerados, né? A gente sabe que tem alimentos que precisam estar refrigerados para que não estraguem, né? Então, quando a gente fala tanto de objetos quentes quanto de objetos frios, né, a gente está falando de temperatura. Proteção contra temperaturas muito altas ou muito baixas, né? A gente sabe que, por exemplo, se a gente for sair no sol, né, num dia muito quente, de alta radiação, a gente precisa passar protetor solar, né? De repente utilizar um chapéu, uma camiseta UV, ou até mesmo uma sombrinha, né? Num dia muito frio, a gente precisa se agasalhar bem, né? Então, esses conceitos práticos relativos à temperatura e energia térmica dos corpos, a gente já possui. O que a gente vai fazer aqui em termodinâmica é diferenciar principalmente temperatura de calor, né? E entender como esses conceitos que a gente já conhece e usa todos os dias, né?
são definidos, como eles são definidos, como eles se relacionam, né? É isso que a gente vai ver aqui em termodinâmica. Né? Aqui o destaque que eu fiz para vocês sobre os termos temperatura e calor. Né? Como eu disse, eles costumam ser usados como sinônimos na nossa linguagem do dia a dia. Né? Porém, em física, esses dois termos têm significados muito diferentes. Ok? Aqui a gente vai definir a temperatura em termos da medida da temperatura, né? E a gente vai ver como a variação dessa temperatura afeta as dimensões dos objetos. Né? Por exemplo, por que o trilho do trem aumenta de tamanho num dia muito quente, né? Quando a gente for ver dilatação térmica e coisas desse tipo. Né? O conceito de calor a gente vê um pouquinho mais para frente. Primeiro a gente vê o de temperatura e mais para frente a gente vê o de calor. Né? A partir do momento que nós virmos os dois, a gente consegue fazer essa diferenciação. A ideia é que, com o decorrer das nossas aulas, essa diferenciação entre os dois conceitos fique cada vez mais fácil de ser feita. Né? O conceito de temperatura tem origem nas ideias qualitativas, baseada em nosso sentido de tato. Então, a noção que a gente tem de quente e frio e como a gente relaciona essas noções com temperatura, elas fazem sentido. Né? Por exemplo, um corpo que parece estar quente, né, quando a gente encosta num objeto e a gente tem a sensação de que ele está quente, normalmente, né, quer dizer que ele está a uma temperatura mais elevada do que um corpo parecido com ele, que a gente diz estar frio. Né? Então, por exemplo, se eu tenho duas mesas aqui, né? Aqui está meu computador e uma que está do meu lado. Se eu encosto numa mesa e tenho uma sensação de ela estar quente, eu encosto na outra mesa e tenho a sensação de que ela está fria, normalmente isso indica que uma das mesas tem uma temperatura mais elevada do que a outra, né? Mas isso nem sempre é verdade, né? Existe ainda o conceito de sensação térmica, né? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. No entanto, né, essa definição de temperatura, falando de um objeto quente e de um objeto frio, é uma definição muito vaga, né? E eu coloco até aqui no final que os sentidos podem ser enganosos, né? Às vezes eu tenho a sensação de que um objeto está mais quente que o outro, está a uma temperatura diferente do outro, quando na verdade é só uma sensação mesmo, né? Uma sensação térmica, que, por exemplo, um objeto metálico pode ter a sensação de frio, quando na verdade ele está à mesma temperatura do restante do ambiente, né? Contudo, deixa eu ver se eu não pulei um. Não. Contudo, muitas propriedades da matéria que a gente consegue medir, né? Aí o Sears traz aqui alguns exemplos, como o comprimento de uma barra metálica, a pressão de vapor dentro de uma caldeira, a intensidade da corrente elétrica transportada por um fio, a cor de um objeto incandescente muito quente, né? Por exemplo, quando a gente esquenta um pedaço de ferro, né? A gente vai vendo que ele vai ficando cada vez mais vermelho, cada vez mais incandescente, né? Essas propriedades que a gente consegue medir, né, que a gente consegue aferir um valor sobre elas, dependem da temperatura. Então, muitas das propriedades que a gente consegue medir têm uma dependência com relação à temperatura desses corpos. Né? A temperatura também está relacionada à energia cinética das moléculas de um material. Né? Costuma-se definir temperatura como sendo a medida da energia cinética das moléculas, né? Lembrando que a energia cinética está sempre relacionada ao movimento, né? Então, seria a medida dos movimentos, ou do movimento das moléculas que compõem o material, né? No entanto, essa relação, para a gente, ainda é muito complexa, porque ela é muito abstrata, né? Quando a gente para pensar a temperatura como sendo o grau de agitação das moléculas, acaba sendo uma coisa completamente abstrata e que a gente acaba simplesmente decorando que temperatura é o grau de agitação das moléculas, sem entender de fato o que significa esse grau de agitação. Então, como ainda essa definição de temperatura é muito complexa, muito abstrata para a gente vai deixar ela mais para frente, né? Por enquanto, a gente vai definir temperatura a partir da medição dessa temperatura, né? E a partir da variação que ela provoca nos corpos, né?
Então, até trago aqui, em geral, essa relação é bastante complexa e, por isso, não é uma boa ideia para começar com a definição de temperatura. Inicialmente, vamos desenvolver uma definição macroscópica da temperatura, ou seja, uma definição que a gente consegue observar no nosso cotidiano. A definição da temperatura como sendo esse grau de agitação das moléculas, né, relacionada à energia cinética das moléculas, é uma definição microscópica. Então, a gente vai começar com a macroscópica, que está muito mais próximo do que a gente consegue observar no nosso dia a dia, né? Com situações cotidianas, ok? Por isso que a gente começa com essa mais próxima da nossa realidade e, aos poucos, a gente vai caminhando de uma definição macroscópica para uma definição microscópica, ok? Bom, vamos, então, definir, ou começar a definir temperatura. Né? Essa imagem aqui, todos vocês já devem ter visto um termômetro de perto. Um termômetro que, em geral, né, é de mercúrio ou de etanol, né, mas que nada mais é do que um dispositivo que, ao ser aquecido, né, faz com que a coluna desse líquido suba. Né? A gente normalmente coloca o termômetro na axila, pega esse termômetro, né, que em geral é graduado, obviamente, para a gente conseguir ter um parâmetro de medida de temperatura, senão a gente só consegue observar um aumento ou uma diminuição da coluna, não tem ideia do que a gente está medindo, né, de quanto vale aquilo que a gente está observando. Então, a figura A mostra um conhecido sistema para medir temperatura, ou seja, um termômetro, né? Quando o sistema se torna mais quente, o líquido colorido, que em geral, né, para a gente é um líquido prateado, se expande, né? Ele vai dilatar e subir no tubo, né? De forma que o valor de L cresce. Esse L aqui nada mais vai ser do que essa altura da coluna de líquido que sobe no termômetro, né? Quanto menor for a temperatura, mais próximo essa coluna vai estar do nível zero. Quanto maior for a temperatura, mais ela se distancia do nível zero, fazendo com que essa coluna L aqui aumente de comprimento. Esse aqui é um exemplo talvez muito didático, né? Porque eu imagino que a grande maioria de vocês, se não todos vocês, já tiveram contato com um termômetro desses de líquido, né? Apesar de que agora é muito mais comum a gente ter os termômetros digitais, né? Esse aqui é um termômetro ainda analógico, que a gente consegue observar o aumento ou a diminuição da coluna do líquido contido aqui no bulbo, né? Um outro sistema simples e que pode ser utilizado também para aferir uma medida de temperatura é um gás contido no interior de um recipiente que é mantido a volume constante. Oi? A senhora entrou em um detalhe sobre o termômetro digital e eu fiquei com uma dúvida. Como que ele consegue aferir a temperatura de um corpo através do laser? Na verdade, eu estava pensando em outro termômetro digital, não nesses que estão nas portas de todos os supermercados, né? Que, inclusive, é um erro a gente medir no pulso, né? A gente deveria medir na testa, né? Se eu não me engano, tem a ver com células fotossensíveis, tá? Mas eu não vou afirmar para você como é o funcionamento, mas eu vou procurar, tá bom? Vou até deixar anotado aqui para a gente trazer na próxima aula, tá? Eu trago para vocês, procuro, converso com alguns colegas, se eu não me engano, até o próprio Sears fala alguma coisa disso, mas como eu não tenho certeza do funcionamento, eu não vou falar para vocês. Eu tenho uma ideia de como seja, mas eu não tenho certeza se é isso. E daí eu trago na próxima aula, tá bom? Você me lembra Lembro sim. de começar a aula falando disso? Obrigado, viu, professora? Imagina, vou deixar anotado aqui e daí eu já procuro, beleza? Trago para a próxima aula. Bom, voltando aqui na figura B, né? A gente consegue, aqui na figura A, a gente tinha variações na temperatura,
né? Que provocam variações no volume de um líquido contido ali dentro do termômetro. Uma outra forma de avaliar a variação de temperatura são as que provocam variações na pressão de um gás, né? Então, imagina que a gente tem um recipiente que não pode variar de volume, né? Por isso que a gente fala que é um recipiente mantido a volume constante, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que nós temos uma relação entre pressão, volume e temperatura, né? Quando eu mantenho o volume constante, ao aumentar a pressão, eu aumento também a temperatura. Ou se eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura. É uma relação que vocês já devem ter visto, né? Mas que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, que diz que PV sobre T é igual a uma constante qualquer, né? Isso quer dizer que pressão e volume têm uma relação, se eu aumento um, o outro diminui, né? Se eu aumento a pressão, o volume diminui, no caso de manter a temperatura constante. Nesse caso aqui, eu manteria o volume constante, né? Se eu mantenho o volume constante, sobra P sobre T, né? Ou seja, uma relação proporcional de variação, né? Enquanto eu aumento a pressão, eu também aumento a temperatura. Ou se eu diminuo a pressão, eu também diminuo a temperatura. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, aqui, ainda em termodinâmica, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Pressão e volume são inversamente proporcionais, enquanto pressão e temperatura, ou volume e temperatura, são diretamente proporcionais. É isso que essa relação nos diz. Então, se eu mantenho, por exemplo, nesse recipiente aqui, que é a volume constante, se eu aumento a temperatura, eu também aumento pressão, né? Então, aqui a pressão P, medida com um manômetro. Manômetro nada mais é do que um equipamento feito para medir pressão. Esse aqui, né? Aumenta ou diminui, então a pressão P aumenta ou diminui à medida que o gás se aquece ou se esfria. Se eu aqueço esse recipiente que tem esse gás, né? Se eu aqueço o gás dentro desse recipiente, eu tenho um aumento de pressão. Se eu diminuo a temperatura desse gás, eu tenho uma diminuição de pressão. Por exemplo, no funcionamento de uma caldeira, né? A gente vê em filme, por exemplo, a caldeira está quase explodindo, né? Sempre aparece um manômetro ali, um ponteiro lá no final, naqueles risquinhos vermelhos ali, de que, nossa, a coisa vai explodir, porque a temperatura está muito alta, né? Então, é essa relação entre pressão e temperatura de um gás. Beleza? Se eu aumento muito a temperatura, eu aumento muito a pressão. Ou se eu resfrio muito o gás, né, diminuindo muito a sua temperatura, eu diminuo muito também a sua pressão, ok? Então, nós vimos aqui duas formas de medir temperatura. A partir de um termômetro, né, que para a gente é conhecido comumente como termômetro de líquido, né? Ou a partir de uma variação de pressão de um gás, né? Por que eu estou falando disso? Percebam que nesse termômetro aqui, a gente está falando de uma altura numa coluna de líquido, né, que a gente chamou de L maiúsculo. Essa variação desse L é que me dá uma variação de temperatura. Nesse segundo caso da figura B, a variação de pressão P é que corresponde a uma variação de temperatura, né? Então, dependendo do sistema que eu estou falando, a forma de aferir temperatura pode ser diferente, mas todos eles estão falando de temperatura, né? Então, cada uma dessas propriedades nos fornece um número, né? O tamanho da coluna de líquido, L, ou a pressão do gás, ali, né? P. Um número que varia quando o corpo se aquece ou se resfria, de modo que a respectiva propriedade pode ser usada para fazer um termômetro, né? Então, tanto a figura A do termômetro, como a gente conhece, quanto a figura B do gás contido em um recipiente mantido a volume constante, os dois dispositivos podem ser chamados de termômetro, porque eles nos dão uma ideia de variação de temperatura, né? De medida de temperatura. Um termômetro nada mais é do que um dispositivo que me ajuda a medir a temperatura,
né? Cada termômetro vai ter um funcionamento diferente. A gente está acostumado com esse termômetro de líquido ou termômetro digital, né, que aferem a nossa temperatura. No entanto, existem outras formas de se aferir a temperatura de um sistema, ok? Para medir a temperatura do corpo, você coloca o termômetro em contato com o corpo, né? Por exemplo, se eu quero saber a temperatura, se eu quero saber se eu estou com febre ou não, vou pegar lá o meu termômetro e colocar em contato com o meu corpo, né? Algumas pessoas colocam na boca, outras pessoas colocam na axila. O importante é que o termômetro tem que estar em contato com o nosso corpo, né? Ou seja, a gente vai ter uma troca, né? Isso a gente vai acabar falando um pouquinho mais para frente ainda. A gente vai ter uma troca de calor entre o nosso corpo e o termômetro, né? Mas eu não vou entrar nisso ainda, porque a gente ainda não vai falar de calor, ok? E daí o Sears traz um exemplo aqui. Se você deseja saber a temperatura de uma xícara de café quente, você coloca o bulbo do termômetro no café, né? Aquela parte do termômetro em que fica contido todo o líquido. Quando ele interage com o líquido, ou seja, quando o termômetro entra em contato com o líquido, ele se aquece e o café se resfria um pouquinho, né? A gente fala que esse resfriamento é praticamente imperceptível para quem está medindo, né? Quando o estado estacionário é atingido, você pode ler a temperatura no termômetro. O que a gente vai ver que é esse estado estacionário? Quando termômetro e café entram em equilíbrio térmico, ou seja, quando os dois atingem a mesma temperatura. Esse é o funcionamento básico do termômetro, né? A temperatura, quando a gente usa um termômetro, a gente percebe que chega um ponto que a temperatura nem sobe nem desce. Posso deixar quanto tempo for aqui embaixo do meu braço que aquela temperatura não vai mudar. Esse ponto é o ponto de estado estacionário ou de equilíbrio térmico, em que o termômetro entrou em equilíbrio térmico com o meu corpo. Ou seja, o meu corpo e o termômetro têm a mesma temperatura. Por isso que eu posso, com certeza, dizer que a temperatura que o termômetro está marcando é a mesma temperatura do meu corpo, porque eles estão em equilíbrio térmico. E é essa noção de equilíbrio térmico que a gente vai ver agora, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Percebam que até agora nós estamos falando de objetos e conceitos, né, que estão mais próximos da nossa realidade, né? Eu acho talvez mais fácil de entender esse comecinho da termodinâmica, porque é bem próximo do que de dispositivos que a gente conhece, né? Alguma dúvida até aqui? Estamos tranquilos? Posso continuar? Sim, professora. Então, beleza. Bom, como eu disse, quando esse estado, como que ele chama aqui? Estado estacionário é atingido, né? Ou seja, quando o café é contido naquela xícara e o termômetro que a gente colocou dentro desse café estão em equilíbrio, né? A gente pode dizer que eles têm a mesma temperatura, né? Dizemos então que o sistema atingiu o equilíbrio, um estado em que a interação entre o termômetro e o café faz com que não exista mais nenhuma variação de temperatura no sistema. Ou seja, a gente coloca o termômetro dentro da xícara de café e deixa passar um tempo, né? Chega um momento em que a gente não vai mais observar mudanças nessa coluna de líquido do termômetro. Esse ponto é o ponto em que o equilíbrio térmico foi atingido, né? O equilíbrio térmico acontece, né? Ocorre, ele se dá no momento em que a gente não tem mais variação de temperatura entre esses dois sistemas, a xícara de café e o termômetro no nosso exemplo. Quer dizer que os dois já estão em equilíbrio térmico, né? E daí aqui eu trago uma ideia do que significa um material isolante. Uma ideia também que eu imagino que todos vocês tenham, né? Quando vocês ouvem a palavra isolante, alguma coisa acontece aí na cabeça de vocês, vocês já ligam a outras ideias do dia a dia, né? Quando dois sistemas estão separados por um material
dito isolante, como, por exemplo, madeira, plástico, isopor, fibra de vidro, né? Um sistema influencia o outro muito lentamente, né? O que isso quer dizer? Que se eu tenho, por exemplo, uma panela com um cabo de plástico, uma panela com um cabo de madeira, e coloco essa panela no fogo, esse cabo vai levar muito mais tempo para se aquecer, se chegar a ser aquecido, do que a própria panela de alumínio. Né? Mais para frente a gente vai ver também por que que o cabo de madeira não esquenta tanto quanto a panela de alumínio. Né? Isso é assunto para um pouquinho mais à frente ainda. Mas fato é que a gente sabe que se eu tiver uma panela de cabo de alumínio e se eu tiver uma panela de cabo de madeira, a de cabo de alumínio eu vou precisar de um pano, né, de alguma proteção para segurar. O de cabo de madeira eu posso, né, colocar minha mão e eu sei que minha mão não vai se queimar. Né? Porque a madeira é um material isolante. Madeira, borracha, plástico, isopor, né? Enfim, são materiais isolantes. Eles fazem com que eles tentam fazer com que um sistema não troque calor com o outro. Né? Eles dificultam o equilíbrio térmico, né? Essa troca de calor entre um sistema e outro. Né? E aqui a gente vai falar de isolantes ideais. Né? Obviamente, o isolante ideal é uma idealização prática, né? Assim como lá em Física 1, a gente assume que não existe resistência do ar, por exemplo, quando a gente vai calcular a velocidade de lançamento de um objeto. Né? A gente desconsidera a resistência do ar. É uma idealização prática, porque se a gente vive num ambiente cercado de ar, existe resistência do ar, né? Só não vai existir resistência do ar no vácuo, mas a gente não vive numa situação de vácuo. E a mesma coisa para o isolante ideal. É uma idealização que a gente faz, né, para facilitar o entendimento de alguns conceitos. Né? Então, o isolante dito ideal seria um material que impede qualquer tipo de interação entre dois sistemas. Ou seja, se a gente pega uma caixa térmica, por exemplo, a gente sabe que o funcionamento da caixa térmica, a gente usa uma caixa térmica quando a gente quer manter objetos que estão resfriados, né? A gente quer mantê-los frescos, a gente quer mantê-los resfriados. Por exemplo, pego uma lata, né, de cerveja e ponho dentro de uma caixa térmica com gelo. A ideia é que essa lata de cerveja permaneça gelada dentro dessa caixa térmica. Porém, a gente sabe que com o passar das horas, esse gelo dentro da caixa térmica começa a derreter, essa cerveja dentro da caixa térmica começa a esquentar, né? Porque existe troca de calor entre o sistema externo à caixa e a própria caixa, né? Cada vez que a gente abre a caixa térmica, por exemplo, a gente tem uma entrada ali, uma troca de calor, né? A gente tem um aumento de temperatura daquele sistema que está ali dentro. Quanto menos tempo a gente deixa a caixa fechada, né, mais tempo aquele gelo vai durar. Né? Quanto mais tempo ela fica fechada, mais dura o gelo ali dentro. Né? Quanto menos vezes a gente abrir. No caso, se a gente fosse imaginar a caixa térmica como sendo um isolante ideal, né, ia ser o mesmo que dizer que o gelo dentro dessa caixa térmica nunca vai derreter. Né? Se existisse essa possibilidade de um isolante ideal, seria o caso, numa caixa térmica, por exemplo, de o gelo que está ali dentro nunca derreter, independente do passar das horas, independente de quantas vezes eu abro essa caixa. Né? Isso que quer dizer um material que seja um isolante ideal. Não existe interação entre o sistema que está ali dentro, por exemplo, a cerveja e o gelo, né? E o ambiente externo. Né? O isolante ideal impede que o equilíbrio térmico seja atingido quando os dois sistemas não estão em equilíbrio no início. Ou seja, se a caixa térmica fosse feita de um isolante ideal, jamais o gelo ali de dentro derreteria. Né? O que seria ótimo, porém, né, impossível. Certo? A gente consegue minimizar os efeitos das trocas de calor, né? Por exemplo, essas
canecas Stanley aqui, que tem um isolante muito bom, né? A bebida fica gelada por muito mais tempo, realmente, porém, ela não fica para sempre gelada, né? Em algum momento, ela vai trocando calor com o ambiente e, aos poucos, ela vai ficando mais quente do que ela estava antes, né? Vai aumentando a temperatura dessa bebida, ok? Então, por melhor que seja um isolante, ele nunca vai ser um isolante ideal. Beleza? Vocês vão ver que a gente vai falar muito dos conceitos de materiais isolantes, né? Que bloqueiam aí, ou tentam bloquear a troca de calor, mas vamos falar também de materiais condutores, né? Que são aqueles que facilitam a troca de calor, beleza? São conceitos também que vocês já têm formados aí na cabeça de vocês, o que é um material isolante e o que é um material condutor, né? Bom, agora que a gente já tem uma ideia do que é temperatura, já sabemos o que significa equilíbrio térmico, né? Que é quando dois corpos, por exemplo, que estão em contato, têm a mesma temperatura, a gente consegue ir para a definição da lei zero da termodinâmica, né? Ela é chamada de lei zero, gente, porque ela foi definida, foi enunciada depois que já existiam a primeira, a segunda e a terceira lei da termodinâmica. Né? Por isso que ela chama lei zero, né? Ela foi enunciada depois das outras leis, né? Apesar de já ser conhecido, né, já era uma lei conhecida, ela não havia sido enunciada, não havia sido dado importância à existência dela como lei mesmo, né? Então, quando ela foi enunciada como lei, as outras três já existiam, por isso o nome lei zero, ok? Bom, agora a gente vai definir conceitualmente, né? Vamos enunciar o que é o equilíbrio térmico e como ele está relacionado ao conceito de temperatura, ok? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, a gente tem um sistema aqui, já vamos explicar o que significa esse sistema, né? Primeiro, vamos ver por que ele está aqui. Podemos descobrir uma propriedade importante do equilíbrio térmico considerando três sistemas, A, B e C, que inicialmente não estão em equilíbrio térmico, ou seja, inicialmente A, B e C, cada um tem a sua própria temperatura, ok? A gente não sabe qual é a temperatura de cada um desses sistemas, a gente só sabe que eles não estão em equilíbrio térmico entre si, ok? Ou seja, a gente só sabe que as temperaturas são diferentes para cada sistema inicialmente, beleza? Esse é o nosso ponto de partida. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses sistemas em contato, né? Percebam que aqui em volta a gente tem um quadrado cinza, né? Em volta desses sistemas todos, que a gente vai chamar de caixa isolante ideal. Então, essa caixa cinza aqui, em que se encontram os sistemas, ela vai ser o isolante ideal. Isso quer dizer que a gente não consegue nem aumentar a temperatura total desses sistemas, nem diminuir. Não há trocas entre tudo que está dentro da caixa e tudo que estiver fora da caixa, ok? Para a gente poder se importar somente com os sistemas que estão dentro dessa caixa isolante ideal, ok? Beleza. Então, colocamos os sistemas no interior de uma caixa isolante ideal para que eles não possam interagir com nada a não ser um com o outro, né? Então, o sistema A não interage com o meio, ele só interage com o sistema B e com o sistema C. Isso vale também para o sistema B e também para o sistema C. Eles interagem entre si, mas não interagem com o que estiver no exterior dessa caixa isolante ideal. Beleza? Bom, o nosso sistema, então, né, o que tem dentro dessa caixa? Um sistema A com uma certa temperatura que a gente não conhece, um sistema B a uma outra temperatura que a gente também não conhece, e um sistema C a uma terceira temperatura que a gente também não conhece, né? Como eu disse, a gente só sabe que elas são diferentes. Entre os sistemas A e B, existe um material isolante, né?
de forma que A e B não trocarão calor entre eles. No entanto, entre o sistema A e o sistema C, e entre o sistema B e o sistema C, existem aqui duas placas condutoras, né? Ou seja, que possibilitam a troca entre o sistema A e o sistema C e entre o sistema B e o sistema C. Ok? É isso que está acontecendo dentro dessa caixa isolante ideal. Né? Então, até coloquei por meio de texto aqui, separamos A e B por meio de uma parede isolante ideal, né? Então não há trocas entre A e B, porém deixamos C interagir tanto com A quanto com B, né? Então C pode trocar calor com A e pode trocar calor com B, né? Eles podem interagir. A e C interagem, B e C interagem, mas A e B não interagem. Beleza? Mostramos a interação na figura A por meio de uma placa clara representando um condutor térmico, né? Como eu disse, o condutor térmico é um material que permite a interação térmica através dele, enquanto o isolante, né, não deixa que a interação térmica aconteça, o condutor permite que essa interação aconteça, ok? Entendido como está montado o sistema? Não posso ter trocas entre A e B, mas posso ter interação entre A e C e entre B e C. Beleza? Certo. Esperamos, né? Então, a gente coloca esses sistemas em interação da forma como eles estão, lembrando que estava cada um uma temperatura, e a gente vai deixar eles dentro dessa caixa isolante até que o equilíbrio térmico seja atingido, ou seja, até que o sistema A, o sistema B e o sistema C estejam em equilíbrio térmico. Né? Quando isso acontece, ou seja, quando todo esse sistema grandão aqui, A, B e C, está em equilíbrio térmico, a gente pode dizer com certeza que A e B estão em equilíbrio térmico com C, né? A está em equilíbrio com C, que é onde pode acontecer a interação, e B está em equilíbrio térmico com C, que é onde também pode acontecer a interação. Porém, eu posso garantir que o sistema A está em equilíbrio com o sistema B, já que eles não interagem entre si, né? Um não está encostado no outro ali, não está trocando nada com o outro. Né? O que vocês acham? Se A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C, A também está em equilíbrio com B? Vocês acham que sim ou que não? Eu posso fazer essa afirmação? Acho que sim, acho que pode sim. Eu acho que sim também. Acham que sim? Vamos ver? Para responder essa pergunta, separamos o sistema C de A e de B. Então, o que a gente fez agora? Olha o que a gente tinha aqui na figura A. O sistema A interagia com o sistema C, B interagia com C, mas A não interagia com B, certo? A gente deixou esse sistema descansar, né? Até que tudo atingisse o equilíbrio térmico, ou seja, A estivesse em equilíbrio térmico com C e B também estivesse em equilíbrio térmico com C. Agora a gente vai mudar as interações do sistema. Vou colocar o condutor agora entre A e B. Né? Lembra que aqui antes era uma placa isolante, agora vai ser uma placa condutora, ou seja, uma placa que permite a interação entre os sistemas A e B. E onde eu tinha uma placa condutora, eu vou colocar uma placa isolante. Então agora A não pode interagir com C e B também não pode interagir com C. A e B só interagem entre si. Né? Então, para a gente saber se o sistema A e o sistema B estão à mesma temperatura, ou seja, estão em equilíbrio térmico, a gente mudou a configuração, né, do nosso sistema e trocamos, né, o que nós fizemos aqui. Separamos o sistema C de A e de B por meio de uma parede isolante ideal, essa aqui em verdinho, e trocamos a parede isolante que existia entre A e B por uma parede condutora, né? Vocês me disseram que acham que A e B estarão em equilíbrio térmico, certo? Vamos ver o que acontece. A experiência nos mostra que não acontece nada.
Depois que o sistema como um todo já atingiu o equilíbrio térmico, não faz diferença se as placas entre eles são condutoras ou isolantes. Não vai haver mais uma variação de temperatura, nem para A, nem para B, nem para C, porque eles já atingiram o equilíbrio térmico. A partir do momento que se atinge o equilíbrio térmico, não existe mais aumento de temperatura ou diminuição de temperatura. Lembrando, gente, que eu estou falando, estou usando essas palavras que não existe mais variação de temperatura, porque a gente está assumindo que esses três sistemas estão dentro de um outro sistema grande que está isolado do ambiente, né? A gente está considerando somente as trocas entre A, B e C. Não estamos falando de nada que vem externo a esses sistemas, ok? Aqui a gente está chamando de sistema isolado. Por isso que a gente pode fazer essa afirmação de que depois que o equilíbrio térmico foi atingido, não vai mais haver variação de temperatura, né? Esse resultado é a lei zero da termodinâmica, né? Quando o sistema C está inicialmente em equilíbrio térmico com A e com B, então A e B também estão em equilíbrio térmico entre si, né? Então, se eu falo que um terceiro corpo aqui que está em equilíbrio térmico com A e com B ao mesmo tempo, né? Se eu assumo que já existe um equilíbrio térmico entre esses três corpos, eu posso garantir que A e B também estão em equilíbrio térmico entre eles. Ou seja, todo mundo dentro dessa caixa isolante ideal, né, vai estar à mesma temperatura, pois o equilíbrio térmico foi atingido. Ok? Aí, só para a gente fazer um outro enunciado aqui, né? Supõe agora que o sistema C seja um termômetro, né? Então, imaginem que a gente tira esse sistema C daqui e no lugar dele coloca um termômetro, né? Um dispositivo qualquer que funcione como termômetro. Vamos pensar num termômetro desses que a gente utiliza para medir nossa febre mesmo, né? Esses termômetros de farmácia mesmo. O termômetro está em contato tanto com A quanto com B, certo? Vamos pensar lá naquela primeira figura, né? Que entre o sistema A e C e o sistema B e C nós tínhamos placas condutoras e não isolantes. Né? Então, eu tiro aquele sistema C e coloco um termômetro que pode interagir tanto com o sistema A quanto com o sistema B. Né? No equilíbrio térmico, quando a leitura do termômetro atingir um valor estável, ou seja, nem aumenta nem diminui, ela estará medindo a temperatura tanto do corpo A quanto do corpo B, né? Já que o termômetro estaria em contato com esses dois corpos ao mesmo tempo. Logo, A e B possuem a mesma temperatura. Então, se eu digo que dois corpos ou três corpos entre si estão em equilíbrio térmico, nada mais é do que dizer que esses três corpos estão com a mesma temperatura. A experiência mostra que o equilíbrio térmico não é alterado quando se introduz ou se remove o isolante. Né? Depois que o equilíbrio térmico foi atingido, não importa se eu vou separar esses corpos, né? Ou se eu vou colocar um condutor ali entre eles, porque o equilíbrio térmico já foi atingido, os corpos já estão à mesma temperatura. A partir do momento que eles já estão à mesma temperatura, não vai mais haver variação. Né? Por exemplo, voltando ao exemplo da xícara de café, né? Se eu me sirvo ali de uma xícara de café, deixo ela aqui em cima da minha mesa e esqueço daquela xícara. Não tomo meu café quente. Né? Deixo a xícara ali do meu lado, esqueço que tem uma xícara de café ali. Quando eu vou lembrar, eu falo, nossa, meu café gelou. Né? O meu café vai estar de fato gelado, por exemplo, num dia como hoje aqui, de 30 graus. Né? O meu café não vai estar gelado, ele vai estar à temperatura ambiente. Né? Eu digo que o meu café gelou porque, comparado com a temperatura que ele estava inicialmente, a temperatura caiu muito. Né? Mas vai chegar um momento em que esse café não vai diminuir mais a temperatura. Se eu deixar ele aqui em cima da minha mesa, ele não vai ficar gelado. Né? Ele vai se manter a temperatura que estiver no ambiente, ou seja, ele vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente em que ele está.
né? Vai ficar a mesma temperatura. O café, a caneca que está esse café, a mesa em que essa caneca está em cima, né? O ar que está em volta dessa caneca vai estar tudo a mesma temperatura, tudo em equilíbrio térmico. Quando esse equilíbrio térmico é atingido, o meu café nem vai esquentar, nem vai esfriar mais, ou seja, ele não vai ter nenhum aumento de temperatura, nem uma diminuição de temperatura. Ele vai passar o dia inteiro, né? Assumindo que a gente passe aí a tarde toda com 30 graus, esse café vai ficar a tarde toda em 30 graus. Né? Não vai aumentar de temperatura espontaneamente, nem vai diminuir de temperatura espontaneamente. Que é isso que quer dizer que depois de atingido o equilíbrio térmico, a gente não tem mais variação de temperatura. Né? Então, como eu estava lendo aqui, a experiência mostra que o equilíbrio térmico não é alterado quando se introduz ou se remove um isolante. Logo, a leitura do termômetro C não se alteraria se ele estivesse em contato separadamente com A ou com B. Né? Então, se eu pego esse sistema aqui, né, na nossa figura A, substituir o sistema C por um termômetro, certo? Se nós separássemos essa caixa isolante em duas caixas, o sistema A com o sistema C em uma caixa e o sistema B com o sistema C em outra caixa, A e B se manteriam ainda com a mesma temperatura, ok? Porque o equilíbrio térmico já tinha sido atingido, né? Então, concluímos que dois sistemas estão em equilíbrio térmico, C e somente C, eles possuírem a mesma temperatura. Ok? Então, temos dois enunciados importantes aqui. Primeiro, o enunciado da Lei Zero da termodinâmica, que me diz que quando um corpo está inicialmente em equilíbrio térmico com outros dois corpos, esses dois corpos, A e B, também estão em equilíbrio térmico entre si. Ok? Esse é o enunciado da Lei Zero da termodinâmica. Uma conclusão desse enunciado é que dois sistemas estarão em equilíbrio térmico somente se eles tiverem a mesma temperatura. Né? Enquanto os dois sistemas não atingirem a mesma temperatura, eu não posso dizer que eles já estão em equilíbrio térmico. Ok? Tranquilo? Assim, essa primeira parte? Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na questão do termômetro, de corpo mesmo, aquela pontinha dele, assim, quando a gente termina de medir, ela fica lá na temperatura. E se a gente guardar naquela temperatura, quando a gente pegar novamente, vai estar na mesma temperatura. O ar, Normalmente, sim. o termômetro, eles não possuem uma ligação, não sei. Então, eu vou até... Deixa eu voltar ali no slide para te mostrar como é formado o termômetro. Oh, peraí. Aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo, rapidinho. Aqui. Né? Então, nós temos aqui a coluninha, né? Você está falando dessa bolinha aqui, né? Já está aparecendo o slide para vocês? Sim, tá aparecendo. Eu falo beleza. contato direto com a pele para aferir a temperatura. Isso, é o que a gente chama de bulbo, né? Percebam que o bulbo, em volta dele, tem uma parede fininha de vidro, né? Na coluna, nós temos uma parede espessa de vidro, né? Por quê? Por que ele é feito desse jeito? Porque essa parte aqui é a que vai em contato com a nossa pele, né? Essa parte aqui vai em contato com a nossa pele, né? Então, se ali fosse uma parede muito grossa de vidro, ia demorar muito tempo para que o termômetro entrasse em equilíbrio térmico com o nosso corpo, né? E de fato aferisse a nossa temperatura. Essa parede espessa de vidro aqui, né? Se a gente não chacoalhar o termômetro depois de utilizar, né? Os termômetros principalmente de mercúrio, se a gente não chacoalhar, essa coluna não volta, né, para o tamanho original que ela tinha. Ela não volta, o líquido não volta lá para o bulbo, né? Por quê?
essa parede espessa de vidro aqui dificulta a troca, né, de calor entre o líquido e o ambiente externo, nessa parte maior aqui do termômetro. Né? Então, a diferença de temperatura, né, quando eu coloco o bulbo aqui na axila, eu esquento esse bulbo e o líquido que está ali dentro. Né? Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, né? Aqui. E temos um aumento aqui na verdade, aumenta o volume, né? Eu dilato esse líquido e aumento o volume, de pressão é outro, né? Aumento a temperatura desse líquido e ele se expande por essa coluna, né? Em geral, a gente tem... Deixa eu voltar aqui para nossa sala. Em geral, a gente tem uma variação pequena de temperatura ali, entre o nosso termômetro de líquido e o ar, né? Pequena se comparada com quando a gente coloca em contato com a nossa pele, né? Nossa pele vai ter ali uma temperatura mais alta, né? Do que no ar. E é muito mais fácil a gente esquentar aquele termômetro, aquele líquido dentro do termômetro, quando a gente coloca em contato com a nossa pele, do que se a gente deixa ele, por exemplo, dentro da caixinha dele, né? Isolado ali. Então, por isso que não volta essa coluna, né? Ela só voltaria se a gente, por exemplo, se eu pego esse termômetro, o bulbo desse termômetro, e coloco em contato com uma superfície mais fria, né? Então, eu resfriaria esse líquido e ele diminuiria de volume. Lembra da relação P vezes V sobre T? Né? Nesse caso, a gente tem a pressão constante e eu posso variar temperatura e volume. Se eu diminuo a temperatura, diminuo o volume do líquido, ele diminui na coluna. Se eu aumento a temperatura do bulbo, ele vai aumentar a temperatura do líquido e esse líquido vai dilatar volumetricamente, né? Vai aumentar a coluna de mercúrio ali de dentro do nosso termômetro. Beleza? Beleza, obrigada. De nada. Bom, gente, agora que nós vimos a primeira parte, né, o primeiro grupinho de slides ali, que era temperatura e pressão, a gente vai já para as escalas termométricas, ok? Vou só abrir os outros slides aqui. Deixa eu fechar aqui. Aí. E a gente vai para a segunda parte da aula, que são as escalas termométricas, tá? Para essa parte da aula, a gente tem pouquinhos slides, né? Acho que praticamente a metade do que a gente viu aqui. Porque a gente vai tentar, pelo menos, né, fazer uma coisa um pouquinho mais prática, tentar entender essas diferentes escalas e como elas estão relacionadas umas com as outras, beleza? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês de novo e vamos para a nova apresentação de slides de escalas termométricas, ok? Já apareceu para vocês? Sim. Sim, né? Beleza. Então, agora a gente já sabe que temperatura e equilíbrio térmico são conceitos relacionados, né? A gente só pode dizer que dois corpos estão em equilíbrio térmico, né, se eles tiverem a mesma temperatura. Ou posso dizer que dois corpos que têm a mesma temperatura estão em equilíbrio térmico. Tá? E a gente vai ver o funcionamento de um termômetro. A gente viu como ele pode ser feito, né? Como ele pode ser nos apresentado, né? Por exemplo, com variação de volume, com variação de pressão, enfim. Agora a gente vai ver como esses termômetros são graduados. Né? Um termômetro que não tenha nenhuma graduação, por exemplo, se eu pego um termômetro de mercúrio e não tem nenhum daqueles risquinhos, eu nunca vou saber que temperatura que eu estou medindo. Né? Os termômetros precisam ter uma escala de temperatura para que a gente saiba, né, ler a temperatura nesse termômetro. Não adianta nada um dispositivo que afere a temperatura de um corpo, mas que não me dá condições de fazer a leitura dessa aferição. Né? Então, é aí que entram as escalas termométricas.
né? Então, já trago aqui que para que um dispositivo com líquido no bulbo, né? Esse termômetro que todo mundo conhece, né? Mostrado anteriormente, se transforma em um termômetro útil, né? Ou seja, que pode ser utilizado e que vai me dar informações sobre a temperatura que eu quero saber, é necessário marcar uma escala numérica sobre o vidro, né? Então, normalmente a gente tem os grauzinhos ali, todos riscadinhos naquele bulbo de vidro. Suponha que o 0 da escala corresponda ao ponto de congelamento da água pura. 100 corresponda ao ponto de ebulição dessa água pura, né? Além disso, além de considerar que o ponto de fusão, né, o congelamento da água, seja a escala 0, né, o ponto 0 da escala, e que o ponto de ebulição dessa água seja o ponto 100, né, a gente vai assumir que a distância entre o 0 e o 100, ou seja, entre essas duas marcações, seja subdividida em 100 intervalos iguais, que a gente vai chamar a cada intervalinho de grau. Então, o que eu fiz? Peguei uma escala, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Imaginem. Aqui está o nosso termômetro, né? E eu vou fazer uma escala nele. Vou assumir que esse ponto aqui de cima vale 100. E um ponto aqui de baixo equivale a 0. Além disso, eu vou assumir que entre 0 e 100 tem 100 pequenas divisórias. E cada uma delas eu vou chamar de grau. Ok? Isso aqui corresponde ao que a gente chama de escala Celsius de temperatura, né? Que antes era chamado de escala centígrada, né? Graus centígrados. Agora a gente usa somente graus Celsius. Então, quer dizer que na escala Celsius de temperatura, o ponto de ebulição da água pura, né, as condições normais de temperatura e pressão, é de 100 graus Celsius. O ponto de ebulição, como vocês sabem, é o ponto em que a água ferve, né? E o ponto de fusão, ou ponto de congelamento, 0 graus Celsius, é o ponto em que a água congela, né? Então, a gente fala aqui, inclusive, de mudanças de fase, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O ponto 0 aqui é o ponto entre água e gelo, e o ponto 100 graus Celsius é o ponto entre água e vapor de água, né? Escala Celsius de temperatura é a escala que a gente utiliza, né? Todo mundo aqui conhece, porque é a escala que a gente utiliza no nosso dia a dia, e a gente sabe, por exemplo, que para a temperatura Celsius, né, ela vai ser negativa, a gente considera que existe temperatura negativa para Celsius, né? E ela se refere a um estado cuja temperatura é menor que a do ponto de congelamento da água, né? Qualquer temperatura abaixo de 0 graus, a gente assume que seja uma temperatura negativa, né? Até porque o que acontece para baixo de 0, né, já são números negativos. Né? Gente, alguém levantou a mão aí, alguma coisa? Que eu vi um barulhinho de chat. Tá, a Gabriela perguntando se está travando. Tá travando, gente, para vocês? Fala comigo, gente. Abre o áudio aí e fala comigo. Para mim tá normal, professora. Tá normal? Então tá. Gabriela, qualquer coisa você avisa aí, tá bom? Então tá. Para a escala Celsius, né, um número negativo é aquele que estiver abaixo do ponto de congelamento da água, ou seja, abaixo de 0. A gente até fala, né, temperaturas abaixo de 0. O que significa isso? São temperaturas negativas, né? Que para a gente aqui no Brasil, né, quando a gente fala de temperaturas ambientes, temperaturas negativas não são muito comuns, né? Mas a gente tem temperaturas negativas em geladeiras, freezers, enfim,
todo mundo sabe aqui do que se trata uma temperatura negativa. Né? É importante a gente falar que essa temperatura negativa para a gente faz muito sentido porque nós adotamos a escala Celsius. Né? A escala Kelvin, por exemplo, que a gente vai ver, não admite números negativos. Né? A escala Fahrenheit tem números negativos de uma forma muito diferente da que a gente tem aqui em Celsius. Né? Então, para a gente, temperaturas negativas são muito comuns, fazem parte do nosso cotidiano, mas isso só é assim porque no Brasil, né, e na maior parte do mundo, né, quase todos os países do mundo, adotam a escala Celsius. Ok? Então, a primeira escala que a gente vê é, de fato, a escala que a gente conhece e utiliza diariamente, né? Em que o 0 corresponde ao ponto de congelamento da água, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição, né, ou de fervura da água, 100 graus Celsius, ok? E, como eu disse, né, entre 0 e 100 graus Celsius, nós temos 100 graus. Beleza? Um intervalo ali de 100 risquinhos, de 100 subdivisões. Ok? Imagino que escala Celsius não seja difícil para ninguém entender, né? É a escala que a gente está acostumado. Já a escala Fahrenheit, né? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Inclusive, a gente usa muito pouco, até porque ela não é a escala de temperatura no Sistema Internacional de Unidades, né? E também não é a escala que a gente usa diariamente. Então, a escala Fahrenheit, que é usada em alguns países como os Estados Unidos, por exemplo, né? São pouquíssimos países no mundo que utilizam essa escala de temperatura, né? Por isso a gente vê tão pouco dela, né? Talvez vocês vejam mais no Instagram, né? O Instagram você consegue mudar a temperatura ali de graus Celsius para Fahrenheit, né? Não sei em que outra situação do nosso dia a dia a gente veria escalas Fahrenheit, né? Fato é que na escala Fahrenheit de temperatura, a temperatura de congelamento da água é 32 graus Fahrenheit. Então, eu vou montar aqui de novo aquele termômetro mesmo que eu montei para escala Celsius, só que agora vai ser a escala Fahrenheit, graus Fahrenheit. Né? Então, eu vou ter aqui em cima o ponto de ebulição da água, que aqui, né, o texto me diz que equivale a 212 Fahrenheit. Né? O ponto de ebulição é 212. E lá embaixo, o ponto de fusão é de 32 graus. Né? Então, eu não vou mais de 0 a 100. Né? A gente ainda está falando do ponto de fusão da água e do ponto de ebulição da água, mas agora ele acontece em temperaturas diferentes, porque a gente mudou de escala de temperatura. Então, aqui nós temos uma escala que vai de 32 até 212, entre ponto de fusão e ponto de ebulição, ok? Não quero dizer que não exista temperaturas mais altas do que 212 ou mais baixas do que 32, ok? A gente está só colocando parâmetros aqui para montar a nossa escala, né? A escala Celsius tem como ponto de fusão e ponto de ebulição o 0 e o 100. A escala Fahrenheit tem como ponto de fusão 32 e o ponto de ebulição 12. 212, não 12. Entre essas duas escalas, então, a gente não tem mais 100 graus de divisão. Né? Nós temos 180. Se a gente fizer 212 menos 32, a gente chega a 180 graus entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Né? E daí temos aqui no texto, ó, na escala Fahrenheit de temperatura, ainda usada em países como os Estados Unidos, a temperatura de congelamento da água é de 32 graus Fahrenheit e a de ebulição é de 212, ambas em condições normais de pressão atmosférica, né? Assim como a gente considerou para a escala Celsius. Então,
a 180 graus entre a temperatura de congelamento e a de fervura, em vez dos 100 graus que existia para a escala Celsius. Portanto, 1 grau Fahrenheit corresponde a apenas 180 avos, ou 5 nonos de 1 grau na escala Celsius. Eu pensei aqui numa forma mais fácil para a gente entender, né? Como se dá essa conversão, né? A gente chega em duas relações bem conhecidas de que se eu tenho uma temperatura em graus Celsius e quero passar para Fahrenheit, eu uso essa relação matemática aqui. A temperatura em Fahrenheit é igual a 9/5 da temperatura em Celsius mais 32 graus. Ou, se eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, quero passar para Celsius, né? Quero converter, eu tenho que a temperatura em Celsius vai ser 5 nonos, né, da temperatura em Fahrenheit menos 32 graus, entre parênteses, aqui. Para a gente não decorar essas duas relações, que eu não vejo muito sentido em decorar, a gente vai entender como chega nessas relações, ok? Para isso, eu vou montar 2 termômetros, um do lado do outro, aqui. Eu só vou precisar ir num slide em preto lá para frente, aqui. Só para a gente deduzir essas duas relações, ok? Então, é o seguinte, a gente vai ter aqui 2 termômetros, um na escala Celsius e um na escala Fahrenheit. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque tem um monte de exercício de conversão de temperatura, né? Conversão de escalas, mas que não são nem escala Celsius, nem Fahrenheit, nem Kelvin. É uma escala qualquer, né? Uma escala inventada e pensada, só para a gente entender como a gente faz essa comparação, né? Como a partir de uma escala desconhecida, a gente chega numa temperatura, uma escala conhecida. Para a gente fazer esse tipo de exercício, todos eles a gente pode fazer da mesma forma, ok? Inclusive, essas equações de conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, né? E de Kelvin para Celsius, ou vice-versa, são feitas dessa forma, né? Então, a gente vai fazer juntos aqui, entender como que a gente chega naquela relação, né, de que a temperatura em Fahrenheit é igual a 9/5 da temperatura em Celsius mais 32 graus, né? Como que a gente chegou? Não se chegou magicamente nessa equação, né? Então, vamos fazer juntos aqui para a gente entender, ok? Então, aqui em cima, né, essa linha aqui, vou chamar de linha do ponto de ebulição da água. Ok? Vão acompanhando aí junto comigo, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá, vou colocar no meio. Pegar em azul uma linha que vai corresponder ao ponto... Imagine que essa linha está reta, tá? Assim como a de cima. Ao ponto de fusão, né? O ponto de congelamento da água. Ok? E vou passar uma linha aqui no meio, que eu quero saber essa temperatura em Celsius aqui, que eu vou chamar de TC, quanto ela equivale, né, comparadamente aqui com a temperatura em Fahrenheit. Certo? Bom, o que eu preciso saber para resolver isso aqui? Preciso saber qual é o ponto de fusão e qual é o ponto de ebulição para cada uma das escalas, né? Eu sei que para a escala em Celsius, o ponto de ebulição está a 100 graus, enquanto que para a escala Fahrenheit está a 212. Certo? Isso nós acabamos de ver.
Já o ponto de fusão, para a escala Celsius, está em 0, e para a escala Fahrenheit, está em 32. Como eu posso resolver? Existem algumas possibilidades de resolução, ok? Posso dizer, por exemplo, que esse intervalo dividido por esse intervalo vai ser igual a este intervalo dividido por este intervalo. Né? Posso dizer que este intervalo de 100 até a temperatura em Celsius sobre o intervalo da temperatura em Celsius sobre 0 é igual a este intervalo, né? Ponto de ebulição sobre a temperatura que eu quero, menos a temperatura que eu quero saber, sobre PF menos PF. Enfim, posso fazer da forma que eu achar melhor, ok? Vou fazer aqui da primeira forma. Deixa eu apagar aqui esses últimos risquinhos que eu fiz, para a gente ficar com a primeira relação. Das duas formas, gente, a gente vai chegar no mesmo resultado, ok? O importante é, a forma com que eu lido com uma escala, eu preciso lidar com a outra. Então, se eu estou fazendo um intervalo menor sobre o intervalo maior, para a escala em Celsius, eu tenho que fazer a mesma coisa para a escala em Fahrenheit. E vou chegar no seguinte, qual que é a escala menor para Celsius? 100 menos a temperatura em Celsius que eu não conheço. Vou montar aqui, tá? 100 menos a temperatura em Celsius dividido por o intervalo maior, ponto de ebulição menos o ponto de fusão, que nesse caso é 100 menos 0. Certo? Bom, montei para um termômetro, o da esquerda aqui da escala Celsius, né? Vou montar para o termômetro da escala Fahrenheit. Então, vai ser o ponto de ebulição menos a temperatura que eu não conheço, né? Então, 212 menos a temperatura em Fahrenheit, que eu não sei quanto vale. Tudo isso dividido por ponto de ebulição menos ponto de fusão. A mesma coisa que eu fiz para o termômetro em Celsius, né? Então, 200... Oh, peraí. Saiu para o lado errado. Deixa eu apagar esse skin feio aqui. Aí. 212, que é o ponto de ebulição, menos o ponto de fusão, que é 32. Ok? Agora, para resolver isso aqui, vou fazer a multiplicação cruzada, né? Simples assim. Primeiro, eu vou só simplificar esses números, né? Vou fazer aqui embaixo, tá? Em cima ali, do lado esquerdo, eu tenho 100 menos a temperatura em Celsius. E embaixo, 100 menos 0, que vale 100. Certo? Do outro lado, 212 menos a temperatura em Fahrenheit, eu estou chamando de TF, sobre 212 menos 32, que eu já sei que vale 180. Né? Caso eu não saiba, eu só faço na calculadora. Agora sim, faço a multiplicação cruzada. Percebam que aqui eu estou usando só matemática básica. Peraí que eu peguei o cor errado aqui. Aí.
100 menos TC vezes 180. Por entre parênteses aqui, para a gente saber que tem que multiplicar todo mundo, né? 100 menos TC, que multiplica 180. Vai ser igual. Aqui sobrou 212 menos TF. Menos TF, tudo isso multiplicado por 100, né? Que tá ali embaixo. Beleza? Fazendo essas distributivas, né? Então, vou fazer 180 vezes 100, né? Por aqui embaixo, ó. Vou pegar de outra cor. Vou voltar para o amarelo, né? 180 vezes 100. 8, 000, né? 18.000. Menos 180 vezes TC, né? 180 vezes menos TC. Então, menos 180 TC. Ok? É igual. O que nós temos do outro lado? 100 vezes 212. E vai dar 21.200 menos 100 vezes TF, né? Que é a temperatura em Fahrenheit. Paciência aí, gente. É lento, mas sai. 100 TF. Certo? Beleza. Agora eu vou passar esse 18.000 para cá. Então, vai ficar 21.200 menos 18.000. E vai dar 3.200. Deixa eu pôr o sinal de igual aqui. Então, ó, peguei esse 18.000 que está positivo, passei para o lado direito negativo, né? Ficou 21.200 menos 18.000, que dá 3.200. Eu quero deixar todo mundo positivo, né? Então, esse menos 100 TF, vou passar para o lado de lá. 100 TF. Passa positivo. E o menos 180 TC, que estava negativo aqui, passa para lá, positivo. Mais 180 TC. Para eu isolar esse TF aqui, eu passo 100 para o lado de lá, dividindo todo mundo. 3.200 dividido por 100, 32. Mais 180 dividido por 100, que dá 18, né? Ou dá 1,8, né? Mas a gente pode deixar aquele 180 sobre 100 e simplificar, de forma que a gente chega a 9/5. 9/5 de TC. Então, eu tenho que a temperatura em Fahrenheit é 9/5 de TC mais 32. Exatamente o que nós chegamos aqui. TF é igual a 9/5 de TC mais 32.
Essa forma de resolver que eu fiz aqui, gente, desenho os termômetros, né? Posiciono os pontos de ebulição da água, o ponto de fusão da água, né? E os pontos aqui em que eu quero conhecer as temperaturas, nesse caso, Celsius e Fahrenheit, poderia ser Celsius e Kelvin, poderia ser qualquer outra escala, né? Que eu não conheço. O exercício me dá lá que uma escala X tem um ponto de ebulição tal, um ponto de fusão tal. Qual a temperatura dessa escala X comparado com a escala Celsius? Eu vou usar esse mesmo sistema para resolver. Beleza? Bom, chegamos a partir, né, desse raciocínio, a gente chega nessas duas relações, né? Elas são a mesma relação. A diferença é que eu utilizo essa primeira aqui para quando eu tenho uma temperatura em Celsius e quero passar para Fahrenheit, e a segunda quando eu tenho a temperatura em Fahrenheit e quero converter para Celsius. Ok? Alguma dúvida com relação a como eu cheguei nessa equação, nesse método aqui? Algum passo aqui que vocês não tenham entendido? O importante, gente, óbvio que tem que saber matemática básica, né, para conseguir fazer essa resolução aqui, mas fisicamente, o que eu preciso saber é o que eu faço para um termômetro, eu faço para o outro. Ou seja, se eu vou usar a relação entre ponto de ebulição menos a temperatura sobre ponto de ebulição menos ponto de fusão, ou se eu vou usar ponto de ebulição menos a temperatura sobre a temperatura menos ponto de fusão, enfim, tudo que eu fizer para um termômetro eu faço para o outro. Eu tenho que usar as mesmas razões para as duas escalas, ok? Esse é o ponto de partida da resolução. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, prof. Certo? Beleza. Então, vou voltar aqui. Já temos as relações matemáticas de conversão de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. E agora vamos conhecer a nossa última escala, né, que é a escala do Sistema Internacional de Unidades, que é chamada de escala Kelvin de temperatura. Para a escala Kelvin de temperatura, nós temos o seguinte. A partir de experimentos realizados com diferentes gases a volume constante, né? Os gases a volume constante são aqueles que, se a gente mantém o volume, a gente só pode variar a pressão e temperatura, né? Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, ou se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a pressão, né? Nós falamos no comecinho da aula. Foram feitos diversos experimentos com diferentes gases, né? Coloquei diferentes gases em diferentes recipientes e fiz aumento de temperatura para um, aumento de temperatura para outro, e fui observando como a pressão se comportava, né? A partir desses experimentos, percebeu-se que deve existir uma temperatura hipotética igual a menos 273,15 graus Celsius, em que a pressão absoluta do gás deveria ser igual a zero. Então, para diferentes gases, foi feito o mesmo experimento, né? E chegou sempre a essa, para que chegasse a uma pressão zero, a temperatura equivalia a menos 273,15 graus Celsius, né? Para chegar a essa pressão hipotética de zero, né? Que vale destacar que é impossível chegar nessa pressão exatamente igual a zero, ok? A gente consegue chegar muito próximo dessa pressão igual a zero, mas a gente não consegue chegar nessa pressão ainda hoje. Né? Verificou-se que essa temperatura é sempre a mesma, independente do tipo do gás que está contido no recipiente. Né? Para qualquer tipo de gás, quando se chega a essa temperatura de menos 273,15 graus, hipoteticamente chegaria-se a uma pressão absoluta de zero, né? Não se conseguiu chegar, né? Esse resultado dessa temperatura para essa pressão foi feita por extrapolação num gráfico, né? Vários pontos de pressão e temperatura, né? Vários pontos possíveis e não hipotéticos, e foi feita uma extrapolação no gráfico para se chegar a esses valores
ideais, né? Pressão zero a uma temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Né? E isso aconteceu para todos os tipos de gases que foram utilizados no experimento. Né? Essa temperatura é a base para definir uma escala denominada escala Kelvin de temperatura, que é a unidade de temperatura no sistema internacional. Então, apesar da gente utilizar no nosso dia a dia a escala Celsius, quando a gente for resolver os exercícios de termodinâmica, né? Claro que não esses de escalas, que aqui a gente vai estar brincando de converter de uma escala para outra, mas quando a gente começar a resolver os exercícios de termodinâmica de fato, né? A gente vai utilizar sempre a escala Kelvin, ok? Então, é importante a gente saber passar principalmente, né? Converter principalmente da temperatura em Celsius para a temperatura em Kelvin, beleza? As unidades dessa escala são as mesmas que as da escala Celsius, porém, o zero é deslocado de tal modo que o 0 Kelvin corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Né? E 0 graus Celsius corresponde a 273,15 Kelvin. Esse 0 Kelvin, que a gente chama de zero absoluto, também é uma temperatura hipotética. Assim como eu disse que essa pressão do gás igual a zero é um valor que a gente não consegue chegar, a gente também não consegue chegar no zero absoluto. Né? Teoricamente, o que significa esse zero absoluto? Né? Significa que, ao chegar a essa temperatura de 0 Kelvin, né, não existiria mais movimento nenhum das moléculas. Lembra que eu falei lá no comecinho que a temperatura pode ser definida como grau de agitação das moléculas? Né? Se a gente fala que a temperatura zera na escala Kelvin, quer dizer que eu cesso o movimento dessas moléculas. Se não existe mais movimento, a temperatura na unidade do sistema internacional seria 0 Kelvin. Então, é uma temperatura também hipotética, ok? Então, nós teríamos para cá um termômetro dessa forma. Vou pegar ele aqui. Aqui é a escala Kelvin. A escala Kelvin, gente, não tem o grau, igual em grau Fahrenheit e grau Celsius. Ela não leva o grau, tá? A escala Kelvin tem como ponto de ebulição 373,15 Kelvin. E como ponto de fusão da água, que é o nosso 0 graus Celsius, a temperatura de 273,15 Kelvin. Ok? Então, assim como a escala Celsius, né, nós temos 100 graus entre ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza? E para a gente calcular, né, ou converter de uma temperatura na outra, né, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273,15, ou a temperatura em Celsius é Kelvin menos 273,15, ok? Sugiro que em casa, aí com mais tempo, a partir desse tipinho aqui de resolução, né, vocês montem o termômetro na escala Celsius e o termômetro na escala Kelvin, né, e cheguem na relação de que TK é igual a TC mais 273,15 ou TC igual a TK menos 273,15, ok? Essa é mais rapidinha de fazer, mais facinho, né? Mas para vocês treinarem a fazer essas regras de proporção, né? Se eu vou fazer a razão entre o menor e o maior, ou entre os dois intervalos, enfim, né? Vocês podem testar isso em casa e ver se vocês chegam nessa relação, ok? Então, já sabemos passar de Celsius para Fahrenheit e vice-versa, e de Celsius para Kelvin e vice-versa, ok? Normalmente, a gente não define uma equação para passar de Kelvin para Fahrenheit. Se eu quisesse fazer, poderia fazer nesse mesmo esquema, desenhando os dois termômetros, as duas escalas, enfim. Mas a gente costuma, quando tem Fahrenheit e precisa passar para Kelvin, a gente passa primeiro para Celsius e depois de Celsius para Kelvin. Okay? Por isso que não tem uma relação pronta ali entre as escalas Kelvin e Fahrenheit. Mas caso vocês queiram fazer,
fiquem à vontade e façam no sistema dos dois termômetros, um na escala Kelvin, um na escala Fahrenheit. Vocês vão chegar numa equação. Beleza? Aqui, né, eu trago o destaque de que temperaturas em Kelvin, né, são medidas em kelvins e não em graus Kelvin. Ok? Não existe, então, o simbolinho de grau aqui para essa temperatura. E percebam, a escala chama Kelvin, com K maiúsculo, né, por conta do Lord Kelvin, o estudioso da termodinâmica, mas os graus são chamados de kelvins em minúsculo, né? Então, o nome da escala é em maiúsculo, porém, quando você vai falar dos graus kelvins, é em minúsculo. Apesar disso, a representação da escala é um K maiúsculo, assim como do grau Celsius é um C maiúsculo e do grau Fahrenheit é um F também maiúsculo. Beleza? Só alguns detalhes aqui que a gente vai se acostumando conforme nós formos utilizando. Beleza? O mais importante aqui é saber que Kelvin não tem grau. Tá bom? E daí trouxe aqui os termômetros, né, que a gente foi desenhando aqui conforme foram passando os slides, né? Aqui uma comparação entre Kelvin, a escala Kelvin e a escala Celsius, né? 100 graus Celsius correspondem a 373,15 Kelvin, ponto de ebulição da água. 0 graus Celsius correspondem a 273,15 Kelvin, ponto de congelamento da água, né? E o zero absoluto aqui corresponde a menos 273,15, né, graus Celsius. Ok? Essa é a comparação entre as escalas Kelvin e Celsius. E aqui entre as escalas Fahrenheit e Celsius. Inclusive, falta um grau aqui na escala Fahrenheit, né? Veio errado aí na imagem, né? Só o Kelvin que não tem o grau, tá? Fahrenheit tem. 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit, ponto de ebulição da água. Aqui no ponto de fusão, né, o de congelamento, 0 graus Celsius correspondem a 32 graus Fahrenheit. E o zero absoluto aqui, o menos 273,15, aproximadamente menos 459 graus Fahrenheit, né? Então, é uma escala bem diferente, né? Com uma variação bem diferente do que a gente está acostumado. E a gente percebeu que a escala Celsius e a escala Kelvin, ambas têm 100 graus de variação, né? Variam sempre da mesma forma, enquanto que a escala Fahrenheit tem uma variação diferente das outras duas, né? Ela tem uma variação de 180 graus. Então, vai ser sempre uma variação diferente. E aqui uma comparação das escalas, ponto de ebulição da água, né? O ponto de fervura, para Fahrenheit 212, para Celsius 100, para Kelvin 373,15. Ponto de congelamento da água, ou ponto de fusão, 32 para Fahrenheit, 0 para Celsius, 273 para Kelvin. E o ponto de zero absoluto, né, que seria um ponto hipotético, uma temperatura pensada apenas, até hoje não se chegou a esse zero absoluto em laboratório, né? Já conseguimos chegar muito próximo. Se eu não me engano, já chegamos a 13 ou 18 zeros, né? Depois da vírgula, mas ainda não chegamos no zero, né? Teoricamente, nunca chegaremos nesse zero absoluto, né? Então, vale menos 459 para Fahrenheit, menos 273 para Celsius e 0 para Kelvin. Ok? Isso aqui são valores que vocês vão acabar se acostumando, né? Pode parecer um pouco confuso ou muita coisa para o começo, mas vocês vão acabar se acostumando. Beleza? Vamos fazer um intervalinho para a gente voltar e resolver o exercício? Pode ser um intervalinho rápido. Deixa eu parar a apresentação aqui e pausar a nossa gravação. Peraí. Aí.